É imoral, é inconstitucional, é injusto, diz a Ordem dos Advogados do Brasil. E por isso, a OAB decidiu recorrer ao Supremo. A farra das aposentadorias para ex-governadores. Você está acompanhando essa história? É dinheiro público. Aposentadorias de 15, 20, mais de 20 mil reais. Um privilégio extinto pela Constituição. Então a gente vai a Brasília falar com a Zileide Silva. Zileide, só para a gente ter uma ideia, Seba, exatamente quantos são os casos dos ex-governadores que estão recebendo esse tipo de privilégio, esse benefício? É o que todos nós queremos saber, viu, Renata? Porque tem muitos estados que simplesmente ainda não divulgaram esse número. Agora, o que a Ordem dos Advogados do Brasil quer apenas é que a Constituição seja cumprida, que os estados cancelem o pagamento das aposentadorias que foram extintas lá atrás, em 88, pela Constituição. A OAB fala em gastos de 30 milhões de reais por ano com essas aposentadorias. Mesmo quem teve passagens rápidas pelo governo recebe o dinheiro, como Humberto Bosaipo, que ficou 10 dias como governador de Mato Grosso, e Leonel Pavan, que comandou Santa Catarina por 9 meses. Também recebem o benefício outros 4 políticos que governaram o estado nos últimos 23 anos, depois que a nova Constituição foi aprovada. Cada um deles ganha 22 mil reais de aposentadoria. A filha do ex-governador Hercílio Luz, morto há 87 anos, recebe pensão de 15 mil reais desde 1992. Pedro Pedrocian, que foi governador de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, recebe aposentadoria pelos 2 estados. O ex-governador do Maranhão, Jackson Lago, que teve o mandato cassado, recebe o pagamento. Outros 6 ex-governadores também estão na lista de beneficiários no Maranhão. Em Rondônia, 10 ex-governadores e 5 viúvas ganham mais de 20 mil reais por mês. Na Paraíba, o pagamento vai para 8 ex-governadores e 6 dependentes. A discussão sobre esses pagamentos é antiga. Só voltou à tona porque ex-governadores que hoje são senadores, como Álvaro Dias, Jorge Viana e Pedro Simão, pediram para receber a aposentadoria. Não há sistema previdenciário nenhum que aguente o suporte. Você está pagando um valor que não teve a correspondente contribuição. E a aposentadoria tem que ser conforme, proporcional ao que ele contribuiu. De outra forma, é um privilégio inaceitável. Pode, por mais importante que seja o cargo que tenha sido exercido. É algo que agride a todos nós, até porque o trabalhador tem que trabalhar a vida inteira para conseguir uma mísera aposentadoria e tem que ralar muito. Portanto, isso efetivamente tem que estancar. E essa decisão está na mão do Supremo Tribunal Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil vai entrar na Justiça contra aposentadorias pagas a ex-governadores. No Supremo, uma ação está à espera de julgamento. É um pedido para acabar com o benefício pago a ex-governadores do Maranhão. Não é a primeira vez que a Corte vai julgar o assunto. Em 2007, os ministros consideraram inconstitucional a lei que autorizava o pagamento a ex-governadores de Mato Grosso do Sul. Pelo menos 13 estados continuaram pagando a aposentadoria, mesmo depois da decisão do Supremo. E apesar de a atual Constituição Federal ter acabado com o pagamento para ex-governadores. O benefício foi mantido porque assembleias legislativas aprovaram leis estaduais. O que precisa indagar é se essa legislação estadual ela está conforme a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não. Pedro Pedrocian e Jorge Viana afirmaram que as aposentadorias são garantidas por lei. Humberto Bosaipo, que ficou no cargo por 10 dias, disse que já pediu a suspensão do pagamento, mas continua recebendo. O senador Álvaro Dias declarou que vai doar o dinheiro para instituições de caridade. O senador Pedro Simão disse que só pediu a aposentadoria no fim do ano passado e que, ao terminar o mandato de senador, vai optar entre a aposentadoria de ex-governador ou a de ex-senador. Leonel Pavan declarou que não pretende continuar recebendo benefícios se ele for considerado ilegal. Jackson Lago não foi encontrado, Alexandre, para comentar o assunto. Pois é, todos dizem que é legal, que há lei estadual a respeito. Mas o Supremo já disse em 2007 que não é legal, que é constitucional e lei estadual não pode se sobrepor à Constituição. Além disso, há um engano aí. Política não é profissão, política é sacrifício. A pessoa se doa pela população, pelo menos esse é o ideal.
E na injustiça disso tudo, vejam só, alguém que trabalhe 4 anos, um brasileiro comum, recebe 24 mil de aposentadoria depois. E aposentadoria para toda a vida. Em Santa Catarina, um governador chamado Hercílio Luz deu nome a uma ponte. A ponte já ficou velha, foi deixada de lado, mas a pensão ainda não foi deixada de lado. E aí se pergunta, quem representa o povo brasileiro? Esses ou a OAB, que vai recorrer ao Supremo contra essa ilegalidade, essa injustiça? E falando em quem deveria dar o exemplo, né, Alexandre? O novo Senado toma posse na semana que vem e tem muitos ex-governadores que acumulam os vencimentos de senador com essas aposentadorias, com esses privilégios. Por isso que depois falta dinheiro para atividades públicas essenciais, como educação, saúde, polícia, infraestrutura, saneamento urbano, justiça e por aí vai. E a gente imagina que outros segredos, que outros privilégios que não estão guardados, né, longe da opinião pública. Talvez seja a ponta do iceberg. Agora, atenção, se você tinha uma poupança na época do plano Collor 2, eu vou repetir, o plano Collor 2 tem dinheiro a receber. Precisa entrar na justiça até o dia 31 de janeiro, está chegando, está acabando o prazo. Então vamos a São Paulo falar com a Carla Vilhena. Carla, o que os poupadores devem fazer a respeito para ter esse direito? Bom, Renata, o primeiro passo é reunir documentos pessoais e comprovantes de que tinha poupança na época, né, entre janeiro e fevereiro de 1991. A repórter Cristina Maia está com um juiz em Campinas e vai esclarecer todas as dúvidas. Cristina, quanto é que os poupadores dessa época têm a receber? Carla, o reajuste é de 14,87% em cima do dinheiro que eles tinham depositado na poupança nessa época. Isso é referente à diferença da inflação que não foi paga de janeiro para fevereiro de 91 e ainda juros de mora e de poupança nesses últimos 20 anos. Agora, para conseguir reaver esse dinheiro, tem que entrar em que justiça? Veja bem, se a poupança era na Caixa Econômica Federal, o poupador deve procurar a Justiça Federal. Tanto faz ser o juizado especial civil, até 40 salários mínimos, ou acima desse valor, a Justiça Comum Federal. Se for em qualquer outro banco que não a Caixa Econômica Federal, o poupador deve procurar a Justiça Estadual de seu estado, até 40 salários mínimos, né, ou dinheiro a receber, o juizado especial, acima disso, o juizado comum da Justiça Estadual. E precisa contratar um advogado? Veja, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, se o poupador entrar no juizado especial e for até 20 salários mínimos, não precisa, de início, contratar um advogado. Agora, 20 anos depois, muita gente não deve ter mais os extratos bancários. Como é que faz para entrar na justiça sem esses comprovantes? Não pode, né? Tem que ter o comprovante. Veja bem, o poupador, se não tiver o comprovante, ele deve ter pelo menos o nome do banco e o número da conta. Então, basta que ele informe na sua petição inicial isto ao juiz, pedindo que uma das medidas a serem tomadas é que o banco, né, onde ele mantinha conta, traga essa documentação ao processo. Ele pode pedir isso para o banco agora, obrigada. Cristina, ele deve gostaria pedir de fazer ao uma banco, pergunta por escrito, ao juiz. e demonstrar ao juiz que pediu, mas que não foi atendido. A Carla tem uma pergunta para o senhor. Cristina, por favor, queria fazer uma pergunta ao juiz Luiz Torrano. Existe um prazo para as pessoas receberem o pagamento desse reajuste? Veja bem, essas ações, assim como dos outros planos anteriores, o Bresser, Collor 1, etc., elas estão, o trâmite delas na Justiça Federal ou Estadual, o trâmite está suspenso por alguns recursos no Supremo Tribunal Federal. Mas é importante que o poupador entre desde logo na Justiça Federal, se for Caixa Econômica Federal, na Justiça Estadual, para que ele não perca, para que não prescreva o seu direito, independentemente do trâmite, do processamento dessas ações estarem temporariamente suspensos. Então, por enquanto, não tem prazo, porque só voltará a correr quando julgados esses recursos na Suprema Corte Brasileira. Ok, obrigada pelas informações. Carla. Obrigada, Cristina Maia, obrigada também ao juiz Luiz Antônio Alves Torrano. No site do Bom Dia Brasil na internet, você encontra os endereços
endereços das defensorias públicas em todo o Brasil. E nelas, quem não tem condições de pagar pode encontrar assistência jurídica gratuita. E só para reforçar, essa ação é para quem tinha caderneta de poupança entre janeiro e fevereiro de 1991. Vale a pena, né, Alexandre, fazer um esforço de memória, procurar os papéis lá nas gavetas antigas. Pois é, agora dá um certo desânimo quando a gente ouve a repetição tão frequente da palavra recurso. Recurso, recurso. Na justiça brasileira e não acaba nunca. Fiel escudeiro do brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor vai ser reformado. Zileide, é um código ainda mais preocupado com o bolso das pessoas? Seria isso? Olha, Alexandre, preocupado principalmente com o bolso dos endividados, viu? E é muita gente. 60% das famílias ouvidas por uma pesquisa da Confederação do Comércio responderam que estão devendo. E o pior, essa mesma pesquisa mostrou que 8% dos entrevistados vão fechar janeiro sem ter condições de pagar suas dívidas. Estão super endividados. Quem defende mudanças no código diz que os contratos de crédito devem ser mais transparentes, que os consumidores precisam mesmo entendê-los. Gastos extras no fim do ano, férias. Se não cuidar direito das contas, o fim dessa história a gente já sabe como é. Gastando mais do que ganha, viu? E se embaraçando todo. Daí para virar rotina é um pulo. Eu sou endividado. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio quis saber como andam as finanças do consumidor. Ouviu 17.800 famílias. 22% disseram que têm contas atrasadas. E 7,9% não terão como pagar o que devem. Mais da metade das famílias que participaram da pesquisa, quase 60%, disseram que estão endividadas. Como eles se enrolam assim? Geralmente a gente faz uma dívida pequena aqui, outra dívida pequena lá, só que quando chega no final do mês a gente não nota nada, fica bagunçado, então chega no final do mês a gente não tem mais controle da dívida. Este consultor de finanças pessoais sabe bem como é isso. Ele diz que tudo começa com um cheque especial. A primeira ferramenta do endividamento é o cheque especial. A pessoa abre uma conta no banco e já ganha como um benefício, né, digamos assim, entre aspas, o cheque especial. E isso acaba virando um adendo ao seu salário. E quando se percebe o tamanho do rombo, pode ser difícil sair dele. Me enrolei uma vez e demorei 2 anos e meio para poder pagar essa dívida, né? Quem entende do assunto alerta. O problema não é quanto você ganha, é como você usa o seu dinheiro, o que você faz com ele. Então eu tenho aqui na minha lista de clientes pessoas com salários altos, com 50 mil reais de salário, com 5 mil reais de salário, e já atendi até pessoas com 500 reais de salário aqui. Todas o mesmo problema, a falta de educação financeira. O Código de Defesa do Consumidor vai ser reformado depois de 20 anos. Uma das propostas é exigir que o cliente seja esclarecido sobre o que vai pagar pelo crédito tomado. Outra ideia é ajudar os endividados na hora de negociar o pagamento da dívida. Os bons pagadores se prejudicam quando o número de maus pagadores que perderam o controle das suas finanças, o preço do crédito aumenta e toda a sociedade, inclusive os bons consumidores, acabam pagando um custo maior pelo dinheiro. O ministro Herman Benjamin coordena o trabalho de revisão do Código. E uma das propostas aumenta o poder dos PROCONs para que eles possam, por exemplo, garantir acordos de renegociação de dívidas entre clientes e empresas. Agora, o ideal mesmo, Renata, é evitar o endividamento, pensar muito antes de gastar. Pois é, Zileide, crédito farto, prestações é perder de vista e o resultado é esse, né? 6 em cada 10 famílias brasileiras estão super endividadas. O Brasil foi citado ontem no discurso do presidente Barack Obama